Você já imaginou que uma fruta pequena, encontrada em mercados e feiras especializadas, pudesse despertar o interesse de pesquisadores quando o assunto é preservar a massa muscular depois dos 70 anos? À primeira vista, isso pode parecer apenas mais uma promessa da internet. Afinal, todos os dias surgem vídeos afirmando que determinado alimento é capaz de acabar com a perda muscular, devolver a força da juventude ou fazer verdadeiros milagres para quem está envelhecendo. Mas será que existe alguma verdade por trás dessas afirmações? Ou estamos diante de mais um daqueles exageros que costumam gerar expectativas impossíveis? Se você já passou dos 70 anos, provavelmente percebeu que algumas atividades do dia a dia já não são tão fáceis quanto antes. Levantar da cadeira pode exigir um pouco mais de esforço. Caminhar por longas distâncias talvez provoque mais cansaço. Subir escadas, carregar sacolas de supermercado ou até permanecer em pé durante muito tempo pode se tornar mais difícil. Muitas pessoas acreditam que isso acontece apenas porque a idade chegou e que não existe nada que possa ser feito. Embora o envelhecimento realmente provoque mudanças naturais no organismo, hoje sabemos que os hábitos diários, especialmente a alimentação, podem influenciar bastante a velocidade com que essas mudanças acontecem. Um dos maiores desafios do envelhecimento é justamente preservar os músculos. Eles não servem apenas para dar força aos braços e às pernas. A musculatura participa do equilíbrio, protege as articulações, facilita a caminhada, ajuda na postura e permite que a pessoa mantenha sua independência. Quando a perda muscular acontece de forma acelerada, aumenta também o risco de quedas, de dificuldades para realizar tarefas simples e até de perda da autonomia. É por isso que médicos e nutricionistas vêm chamando tanta atenção para a importância de uma alimentação rica em nutrientes capazes de contribuir para um envelhecimento saudável. Durante muitos anos, quando se falava em preservar músculos, a maior preocupação era consumir proteínas suficientes. E isso continua sendo extremamente importante. No entanto, os pesquisadores passaram a observar que outros nutrientes também podem exercer um papel interessante nesse processo. Compostos antioxidantes presentes em alguns alimentos naturais vêm sendo estudados por sua capacidade de ajudar o organismo a enfrentar o estresse oxidativo, um fenômeno que aumenta com o avanço da idade e que está relacionado ao envelhecimento das células. É justamente nesse contexto que uma pequena fruta azul arroxeada começou a chamar a atenção de diversos pesquisadores ao redor do mundo. O mirtilo, também conhecido como blueberry, é rico em substâncias naturais responsáveis por sua coloração intensa. Essas substâncias despertaram interesse porque alguns estudos sugerem que elas podem contribuir para proteger as células contra os efeitos dos radicais livres, além de favorecer diferentes aspectos da saúde quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Isso não significa que essa fruta seja capaz de impedir sozinha a perda muscular ou substituir outros cuidados importantes. Mas significa que ela merece ser conhecida por quem deseja envelhecer com mais qualidade de vida. Infelizmente, quando um alimento ganha destaque, também surgem muitas informações exageradas. Não é difícil encontrar pessoas afirmando que basta consumir mirtilo todos os dias para recuperar músculos perdidos ou voltar a ter a força dos 40 anos. Esse tipo de promessa costuma chamar atenção, mas não representa aquilo que a ciência realmente demonstra. Nenhuma fruta possui esse poder. A preservação da massa muscular depende de diversos fatores trabalhando juntos, incluindo uma boa ingestão de proteínas, prática regular de atividade física, sono de qualidade, controle das doenças crônicas e uma alimentação variada. Mesmo assim, ignorar o potencial nutricional de alimentos naturais também seria um erro. Cada fruta possui características próprias, oferecendo diferentes vitaminas, minerais e compostos bioativos. O mirtilo se destaca justamente por apresentar uma elevada concentração de antioxidantes naturais, razão pela qual ele vem sendo cada vez mais estudado em pesquisas relacionadas ao envelhecimento saudável. A grande questão é compreender exatamente qual pode ser o seu verdadeiro papel dentro de uma rotina equilibrada, sem esperar resultados impossíveis. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que essa fruta desperta tanto interesse entre pesquisadores, entender o que realmente se sabe sobre sua relação com a saúde muscular e aprender como ela pode fazer parte de uma alimentação voltada para preservar força, mobilidade e independência depois dos 70 anos. Mas, antes de falar especificamente sobre o mirtilo, precisamos compreender por que nossos músculos começam a diminuir com o passar da idade e quais mudanças acontecem silenciosamente dentro do organismo durante esse processo. Para entender por que o mirtilo vem sendo tão estudado, primeiro precisamos compreender o que realmente acontece com os músculos ao longo do envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que perder força é simplesmente uma consequência inevitável da idade e que nada pode ser feito para mudar esse cenário.
Embora seja verdade que o organismo passe por mudanças naturais depois dos 70 anos, hoje sabemos que alguns hábitos podem acelerar esse processo, enquanto outros ajudam a desacelerá-lo. Entre esses hábitos, a alimentação ocupa um papel extremamente importante. Existe uma condição conhecida como sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular. Ela costuma surgir de maneira lenta e silenciosa. No início, a pessoa percebe apenas um pouco mais de cansaço ao caminhar. Depois, começa a sentir dificuldade para subir escadas, carregar objetos mais pesados ou levantar da cadeira sem apoiar as mãos. Como essas mudanças acontecem aos poucos, muitos acreditam que tudo faz parte apenas do envelhecimento. No entanto, quando essa perda muscular continua avançando, ela pode comprometer o equilíbrio, aumentar o risco de quedas e reduzir significativamente a independência. Os músculos estão em constante renovação. Todos os dias o organismo destrói proteínas antigas e produz novas proteínas musculares. Durante a juventude esse processo acontece de forma bastante eficiente. Porém, depois dos 70 anos, essa capacidade diminui. O corpo passa a responder menos aos estímulos fornecidos pela alimentação, principalmente pelas proteínas. Os especialistas chamam esse fenômeno de resistência anabólica. Isso significa que preservar os músculos passa a exigir ainda mais atenção à qualidade da dieta e à prática de atividades físicas compatíveis com a condição de cada pessoa. Mas existe outro fator que também participa desse processo e que nem sempre recebe a mesma atenção. Com o avanço da idade, ocorre um aumento do chamado estresse oxidativo. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Durante o funcionamento normal do organismo são produzidas moléculas conhecidas como radicais livres. Em pequenas quantidades elas fazem parte do metabolismo. O problema aparece quando sua produção aumenta ou quando as defesas naturais do corpo deixam de funcionar com a mesma eficiência. Nesse momento, essas moléculas podem provocar danos às células ao longo do tempo. É justamente aí que entram os antioxidantes presentes em diversos alimentos naturais. Essas substâncias ajudam o organismo a neutralizar parte dos radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo. Entre as frutas mais estudadas nesse aspecto está o mirtilo. Sua coloração azul arroxeada intensa não serve apenas para chamar atenção. Ela é resultado da presença de compostos naturais chamados antocianinas, um grupo de antioxidantes que vem despertando grande interesse entre os pesquisadores por seus possíveis efeitos sobre a saúde. Alguns estudos sugerem que uma alimentação rica em frutas e vegetais coloridos, incluindo o mirtilo, pode contribuir para reduzir processos inflamatórios relacionados ao envelhecimento e favorecer diferentes aspectos da saúde. Pesquisadores investigam se esses compostos podem ajudar a preservar a função muscular de forma indireta, protegendo as células contra parte dos danos provocados pelo estresse oxidativo. Entretanto, é muito importante compreender que essas pesquisas ainda não demonstram que o mirtilo seja capaz de impedir sozinho a perda muscular ou reconstruir músculos já perdidos. Na prática, o maior benefício dessa fruta aparece quando ela faz parte de um padrão alimentar saudável. Os antioxidantes presentes no mirtilo atuam em conjunto com proteínas de boa qualidade, vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes fornecidos por diferentes alimentos. É justamente essa combinação que cria um ambiente mais favorável para o organismo funcionar adequadamente. Nenhum alimento isolado consegue realizar esse trabalho sozinho. Outro ponto importante é que muitas pessoas acabam deixando de consumir frutas por acreditarem que elas contêm açúcar, por isso, deveriam ser evitadas, principalmente após certa idade. Na realidade, quando consumidas nas quantidades adequadas e dentro de uma alimentação equilibrada, as frutas oferecem muito mais do que carboidratos naturais. Elas fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos que desempenham funções importantes no organismo. O mirtilo é um bom exemplo disso. Apesar de pequeno, concentra uma grande variedade de nutrientes em poucas porções. Também vale lembrar que preservar músculos depende principalmente de proteínas de boa qualidade. O mirtilo não substitui ovos, peixes, carnes, leite, iogurte ou outras fontes proteicas. Sua função é diferente. Ele atua como um complemento nutricional, oferecendo antioxidantes que podem contribuir para a saúde geral do organismo. Por isso, sempre que encontramos propagandas afirmando que determinada fruta acaba com a perda muscular, é importante analisar essas informações com senso crítico. A ciência mostra que os resultados aparecem pela combinação de vários hábitos saudáveis e não por causa de um único alimento. Depois de entender por que o mirtilo desperta tanto interesse entre os pesquisadores, surge outra pergunta importante. Afinal, qual é a melhor maneira de incluir essa fruta na alimentação para aproveitar seus nutrientes? Existe um horário mais indicado?
E quais combinações podem tornar seu consumo ainda mais interessante para quem deseja preservar músculos depois dos 70 anos? É exatamente isso que veremos na próxima parte. Depois de entender por que o mirtilo desperta tanto interesse entre os pesquisadores, surge uma pergunta muito comum: qual é a melhor maneira de incluir essa fruta na alimentação? Muitas pessoas imaginam que basta consumir uma grande quantidade todos os dias para obter todos os benefícios possíveis. Na prática, o organismo funciona de forma diferente. Os nutrientes presentes no mirtilo são melhor aproveitados quando fazem parte de uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais. É justamente a combinação desses alimentos que cria um ambiente favorável para preservar a saúde durante o envelhecimento. Uma das maneiras mais simples de consumir o mirtilo é no café da manhã. Misturado ao iogurte natural, ele forma uma combinação interessante porque reúne proteínas de boa qualidade com antioxidantes naturais. O iogurte fornece proteínas importantes para a manutenção da massa muscular, enquanto o mirtilo acrescenta vitaminas, fibras e antocianinas. Acrescentar uma pequena porção de aveia torna essa refeição ainda mais completa, fornecendo fibras que ajudam na saciedade e contribuem para um funcionamento saudável do intestino. Outra opção bastante prática é preparar uma vitamina utilizando leite ou uma bebida vegetal enriquecida, adicionando mirtilos e outras frutas. Algumas pessoas preferem combinar o mirtilo com banana, que fornece carboidratos naturais e potássio, mineral importante para o funcionamento normal dos músculos. Outras gostam de misturá-lo com morangos ou framboesas, formando uma refeição rica em diferentes compostos antioxidantes. O mais importante não é encontrar uma receita perfeita, mas criar hábitos que possam ser mantidos ao longo do tempo. Também é possível consumir o mirtilo como um pequeno lanche entre as refeições. Por ser uma fruta de sabor agradável e fácil de transportar, ele pode substituir alimentos ultraprocessados que costumam ser ricos em açúcar, gorduras de baixa qualidade e sódio. Essa troca simples ajuda a aumentar o consumo de alimentos naturais, favorecendo uma alimentação mais equilibrada. Entretanto, vale lembrar que o mirtilo não deve ocupar o lugar das principais fontes de proteína da dieta. Sua função é complementar a alimentação e não substituir alimentos como ovos, peixes, carnes magras, leite ou iogurte. Outra dúvida frequente diz respeito ao consumo do mirtilo congelado. Muitas pessoas acreditam que apenas a fruta fresca possui benefícios. Na realidade, quando o congelamento é realizado corretamente, grande parte dos nutrientes e dos compostos antioxidantes é preservada. Isso faz com que o mirtilo congelado também seja uma excelente alternativa, principalmente em regiões onde a fruta fresca é mais difícil de encontrar ou apresenta um preço elevado. O importante é evitar produtos com adição excessiva de açúcar, já que isso altera significativamente o perfil nutricional. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que preservar músculos depende principalmente do consumo adequado de proteínas ao longo do dia. O mirtilo oferece antioxidantes, mas praticamente não fornece proteína suficiente para exercer esse papel. É justamente por isso que sua combinação com alimentos proteicos costuma ser muito mais interessante do que consumi-lo isoladamente. Um café da manhã com iogurte natural e mirtilos, por exemplo, oferece uma composição muito mais completa do que apenas a fruta sozinha. Outro fator que merece atenção é a hidratação. Com o avanço da idade, muitas pessoas passam a sentir menos sede, o que pode reduzir o consumo de água ao longo do dia. A hidratação adequada participa de praticamente todas as funções do organismo, incluindo aquelas relacionadas ao funcionamento muscular. Beber água regularmente continua sendo um hábito simples, mas extremamente importante para quem deseja envelhecer com mais saúde. Naturalmente, pessoas com doenças que exigem controle da ingestão de líquidos devem seguir sempre a orientação do médico. Também não podemos esquecer da atividade física. Mesmo a alimentação mais equilibrada dificilmente produzirá todos os benefícios esperados se os músculos permanecerem sem estímulo. Exercícios de fortalecimento orientados por um profissional, caminhadas, atividades de equilíbrio e movimentos realizados regularmente ajudam o organismo a utilizar melhor os nutrientes consumidos. Alimentação e exercício não competem entre si. Pelo contrário, trabalham juntos para favorecer a manutenção da força e da mobilidade. É justamente por isso que devemos ter cuidado com promessas exageradas. Sempre que alguém afirma que determinada fruta acaba com a perda muscular, reconstrói músculos rapidamente ou substitui uma alimentação saudável, vale a pena desconfiar. Até o momento, as pesquisas não mostram esse tipo de efeito. O que elas indicam é que alimentos ricos em antioxidantes, como o mirtilo, podem fazer parte de um padrão alimentar saudável e contribuir para a saúde de maneira geral quando associados a proteínas de qualidade, atividade física, sono adequado e acompanhamento médico.
A boa notícia é que nenhuma dessas mudanças precisa acontecer de forma radical. Pequenos hábitos incorporados à rotina costumam produzir resultados muito mais consistentes do que transformações extremas que duram apenas alguns dias. Incluir uma fruta rica em antioxidantes, melhorar o consumo de proteínas e manter uma alimentação variada representa um passo importante para quem deseja envelhecer com mais força, disposição e independência. E é justamente essa combinação de escolhas inteligentes que nos leva à reflexão final deste vídeo. Ao longo deste vídeo, vimos que o mirtilo é uma fruta que realmente desperta o interesse da ciência por causa de sua composição nutricional, especialmente pela presença das antocianinas, antioxidantes naturais responsáveis por sua coloração azul arroxeada. No entanto, também ficou claro que existe uma grande diferença entre aquilo que as pesquisas sugerem e as promessas exageradas que frequentemente encontramos na internet. O mirtilo pode contribuir para uma alimentação saudável, mas não existe nenhuma evidência de que ele seja capaz de impedir sozinho a perda muscular ou substituir outros cuidados fundamentais para um envelhecimento saudável. Também entendemos que a perda de massa muscular depois dos 70 anos faz parte de um processo chamado sarcopenia, que acontece de forma lenta e muitas vezes passa despercebido. No início, aparecem pequenas dificuldades para realizar tarefas do dia a dia. Depois, caminhar longas distâncias, subir escadas ou levantar da cadeira pode exigir cada vez mais esforço. Com o passar do tempo, essa redução da força pode afetar diretamente a autonomia e a qualidade de vida. A boa notícia é que diversos hábitos adotados diariamente podem ajudar a desacelerar esse processo. Entre esses hábitos, a alimentação ocupa um lugar de destaque. Consumir proteínas de boa qualidade distribuídas ao longo do dia continua sendo uma das estratégias mais importantes para preservar os músculos. Ovos, peixes, carnes magras, leite, iogurte e outras fontes proteicas fornecem os aminoácidos de que o organismo precisa para continuar renovando o tecido muscular. O mirtilo entra como um complemento interessante, oferecendo antioxidantes, vitaminas, fibras e outros compostos que ajudam a tornar a alimentação mais variada e nutritiva. Outro ponto importante é compreender que nenhum alimento funciona isoladamente. Os benefícios observados nas pesquisas geralmente aparecem dentro de um contexto de hábitos saudáveis. Isso significa manter uma alimentação rica em alimentos naturais, consumir proteínas suficientes, praticar atividade física de acordo com as próprias condições, dormir bem e controlar adequadamente doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Quando esses fatores trabalham juntos, o organismo encontra melhores condições para preservar sua força ao longo dos anos. Vale lembrar também que preservar músculo significa muito mais do que manter força física. Significa continuar tendo liberdade para realizar tarefas simples, como caminhar, levantar da cama, preparar uma refeição, carregar pequenas compras ou brincar com os netos. São atividades que muitas vezes parecem comuns, mas que fazem enorme diferença na independência e na autoestima durante o envelhecimento. Cuidar dos músculos, acima de tudo, cuidar da própria qualidade de vida. Talvez você esteja pensando que mudar a alimentação depois dos 70 anos já não faça tanta diferença. Mas essa ideia não corresponde ao que observamos em diversos estudos sobre envelhecimento saudável. O organismo continua respondendo positivamente aos bons hábitos em qualquer idade. Nunca é tarde para melhorar a qualidade da alimentação, incluir mais frutas, aumentar o consumo de proteínas e adotar uma rotina mais ativa. Pequenas mudanças feitas de maneira constante costumam produzir resultados muito mais duradouros do que transformações radicais que não conseguem ser mantidas. Isso também significa que não existe um alimento perfeito. O mirtilo é uma excelente opção para quem deseja aumentar o consumo de antioxidantes, mas ele faz parte de um conjunto muito maior. Quanto mais variada for a alimentação, maiores são as chances de fornecer ao organismo todos os nutrientes necessários para funcionar adequadamente. Frutas, verduras, legumes, proteínas de qualidade, grãos integrais e gorduras saudáveis trabalham em conjunto, oferecendo benefícios que nenhum alimento conseguiria proporcionar sozinho. Se existe uma mensagem que vale a pena guardar deste vídeo, é esta: preservar músculos depois dos 70 anos não depende de soluções milagrosas, mas da repetição de pequenas escolhas inteligentes todos os dias. Um café da manhã mais nutritivo, uma boa fonte de proteína em cada refeição, frutas ricas em antioxidantes, hidratação adequada e atividade física regular podem representar um investimento importante na sua mobilidade, na sua independência e na sua qualidade de vida. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o verdadeiro papel do mirtilo na saúde muscular, deixe o seu gostei. Assim, o YouTube poderá recomendar este vídeo para outras pessoas que também desejam envelhecer com mais força e vitalidade.
Aproveite para se inscrever no canal Força e Vitalidade e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre alimentação, saúde e envelhecimento saudável. E agora eu gostaria de ouvir você. Você já experimentou o mirtilo ou pretende incluir essa fruta na sua alimentação? Conte sua experiência nos comentários. Sua participação pode inspirar outras pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis e mostrar que cuidar da alimentação hoje é uma das melhores formas de preservar a força, a autonomia e a qualidade de vida nos próximos anos.